Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje falamos sobre o lado das pessoas. Aqui no Sociedade, normalmente a tecnologia é o astro, é o assunto da semana. Hoje a gente vai falar sobre como as pessoas estão lidando com essa história toda. Vamos falar como as pessoas estão se preparando para esse novo mercado de trabalho e também para como inserir a tecnologia no dia a dia. De que maneira a inteligência artificial e o conhecimento de cibersegurança, redes sociais, como tudo isso faz parte do nosso conhecimento para todas as tarefas e, naturalmente, para as nossas profissões. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui Mark Tawil, que é estrategista de comunicação, top voice do LinkedIn, palestrante, enfim, Mark tem uma vida associada ao estudo da tecnologia e da importância, do papel que isso tem para as pessoas. Quero começar, Mark, além de te dar boas-vindas e agradecer por estar aqui, te perguntando o que mudou nos últimos anos. A gente viveu ali várias ondas de tecnologia e essas ondas vão nos modificando, nós vamos modificando a tecnologia e aí estamos aqui. Como é esse novo profissional, esse novo ser humano influenciado por tanta tecnologia? Bom, primeiro é um profissional adaptado. Te agradeço pela generosa introdução. Estou imensamente feliz de estar aqui para falar desse que é um tema que está cada vez mais em voga. Acabei de voltar dos Estados Unidos, SXSW 2025, e a primeira palestra, André, foi sobre saúde social, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Olho no olho, conversa. O que se fala muito, a tecnologia não vai nos substituir, mas ela vai aumentar as potencialidades, ela vai matar as tarefas repetitivas. Isso não é novo. O que é novo é que a gente vive uma epidemia da solidão. E a epidemia da solidão também é causada pela tecnologia. Como? Ela mais afasta do que conecta. A gente nunca esteve tão conectado e, ao mesmo tempo, tão sozinho. Então, o profissional atual é um ser humano atual. É um ser humano que precisa se desenvolver, precisa aprender a mexer nesse pequeno equipamento que influencia tanto a nossa vida. É um profissional que precisa entender quais são as skills que ele tem ou as competências e como é que ele pode utilizar essas competências nos próximos 2, 3 anos, porque não é mais sobre aquilo que eu sei. A minha autoridade, que eu demorei tantos anos para conquistar, vai durar 3 anos. Agora é sobre como eu consigo me adaptar. Então eu vejo que a adaptabilidade é a grande chave desse momento, que na verdade, André, é uma grande ruptura do mundo. A gente vem vindo com essa ruptura. A gente teve 2020, claro, o grande divisor de águas que nos fez mudar completamente de cenário, retroceder um pouco, arrefeceu a pandemia, mas já voltamos diferentes. E quando eu digo voltamos diferentes, não tinha nem ChatGPT e a explosão da IA, que é de novembro de 2022. Então, na minha visão, a gente está no meio do que a Amy Webb, essa futurista americana, costuma chamar de super ciclo tecnológico. E à medida que a gente avança nessa tecnologia, na minha visão, a gente precisa resgatar aquilo que a gente tem de mais humano, que é a conversa, que é o pensamento crítico, que é a inteligência emocional, que é uma gestão desse caos. A gente está no meio de uma transformação, que é 2020 até 2030, uma explosão de tecnologia, e vai sobreviver ou vai se sobressair quem tiver mais humanidade. E olhar para a inteligência artificial e tudo isso, não como ferramenta, mas como paradigma. Mark, tem um ponto nessa linha do tempo que a pandemia ela marcou de maneira muito contundente, que foi a construção dos Anywhere Offices. A gente viveu um momento de escritório convencional, depois os escritórios tentaram se tornar casas. Perfeito. Botavam puff, mesa de sinuca, rede, um monte de coisa que não necessariamente, de fato, refletia o espírito daquela empresa, mas era a moda do momento. Sim. Então a gente foi para os escritórios se tornando casa, depois as casas se tornaram escritórios, estava todo mundo preso, não tinha jeito, precisávamos trabalhar de home office, e agora uma ideia de Anywhere Office. Então eu posso me conectar de qualquer lugar, trabalhar de qualquer lugar, inclusive, de vez em quando, passar na empresa. Algumas pesquisas, e a MIT Technology Review fez uma medição importante nesse sentido, apontam que, por mais que exista toda a questão de deslocamento e os
benefícios de se trabalhar de qualquer lugar, jovens também gostam de ir para o escritório, e esse modelo híbrido acaba sendo interessante porque pode ser que, sim, ele traga o melhor dos dois mundos em função dos relacionamentos. Sim. Tem muita gente se sentindo sozinha, de fato. E os nômades digitais, por mais que tenham a prerrogativa de trabalhar de qualquer lugar, não necessariamente usufruem desse lugar porque ficam enfiados em uma lanchonete, Não tem ergonomia. Não tem nada. Né? O cara fica trabalhando meio capenga o tempo inteiro. Verdade. Como você analisa esse novo contexto de trabalho? Bom, primeiro, o Anywhere Office, eu adoro esse termo, trabalhar de qualquer lugar, te dá um pouco dessa impressão de modernidade. Mas, André, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está na Avenida Paulista. Se você descer aqui, 50%, 60%, 70% das profissões das pessoas que nos cercam, o chapeiro do restaurante, o garçom, a moça que atende, o homem que dirige ou a mulher que dirige o ônibus, são pessoas que não têm essa possibilidade. Anywhere Office para quem? Para quem trabalha, talvez, como um jornalista aqui da Jovem Pan, pode ser. Você trabalha com finanças, pode ser. No MIT, pode ser. Mas muitas profissões braçais não têm essa possibilidade. Então tem que tomar um pouco de cuidado para a gente colocar todo mundo no Anywhere. Não é bem assim. A gente tem outros problemas, que são esses que você citou. Uma baixa iluminação, nem tudo é conectado. Tem uma questão mesmo de transporte, mas não tem ergonomia, os lugares são perigosos, à noite a pessoa não tem como se deslocar. Ou está em casa, né? Que para muita gente é home office, e para quem é mãe e tem muitos filhos, pode ser hell office, porque os filhos estão na cabeça. Então acho que desmistificar um pouco isso. Por outro lado, sim, a gente vive um momento que possibilita de tudo isso. Agora, as empresas estão se questionando. Eu me lembro quando teve a explosão da Covid 5 anos atrás, e é uma data dolorosa para o Brasil e para o mundo, para mim em especial. Meu pai morreu de Covid, bem no começo, agora fez 5 anos, dia 25 de março. Eu me lembro que algumas empresas, como na época Twitter, hoje X, mandaram todo mundo para casa e não precisa nunca mais voltar, se não quiser. E o tempo mostrou que não era bem assim. A cultura do olho no olho, que é o que a gente está fazendo aqui, aliás, toca aqui, do olho no olho, importa. Importa. Eu trabalhei aqui na Jovem Pan de 97 a 2000. Cruzei ali atrás com o Hinaldo, da técnica, dei um abraço nele. É um sentimento que ninguém te tira. Ali está o Thiago Berrage, Daniel Lian, pessoas com quem eu convivi. Esse encontro vale mais do que 1000 encontros no Zoom. Então, essa saúde social, que é um termo muito atual, uma inteligência relacional, ela é necessária. Então, sempre perguntar o que é Anywhere Office hoje, de novo, é uma adaptação. É uma adaptação para todo mundo que fez isso e agora está voltando para o eixo. É uma adaptação para as empresas que começaram a perceber que a cultura também foi se pulverizando. É uma adaptação para novos medos, né? Você conhece o Forto? Você fala muito do FOMO, né? Você conhece o Forto? Não. Fear of returning to the office. Tem gente que tem medo de voltar para o escritório. Ah, que frescura. Não. Tem gente que tem fobia de trânsito hoje em dia. Tem gente que tem fobia até de micróbios. Tipo, vou pegar em todo quanto é lugar. Tem gente que não quer ficar longe dos filhos. Faz 4, 5 anos que está vendo a família crescer. Tem gente que não quer abandonar o idoso. Tem gente que se sente mais protegida dentro de casa. Então, é um medo. Eu acho que dores invisíveis, como diz a minha amiga Isabela Camargo, começaram a aparecer de um tempo para cá. Eu vejo que, então, que o Anywhere Office, ele é muito bom para uma parcela, necessário para outro, é um sinal dos tempos, mas esse retorno, como eu falei aqui, às coisas mais puras, a convivência, o olho no olho, a comunicação, as coisas mais, talvez, puritanas que a gente vê acontecer na vida, também vale para o escritório. Também vale você se encontrar, também vale falar de cultura quando a gente está junto, também vale você ter uma reunião estratégica, olho no olho, também vale você perder um tempo no trânsito para escutar talvez uma notícia ou uma música que você não escutaria. Eu acho que a gente tem que se obrigar e se dar um pouco desse tempo de não encarar a vida até 2020 como um grande fantasma. As coisas mudaram, a tecnologia se apoderou. Pô, onde eu estou aqui, alguns anos atrás, era a central técnica da Jovem Pan, que era uma nave espacial. Hoje está super computadorizado, as coisas mudam, maravilhoso. Mas eu acho que esse encontro, ele continua sendo necessário. Nesse processo de adaptação e de evolução cultural, as áreas de RH, as áreas de gente das organizações precisam ser muito hábeis, porque as organizações que não se adaptam, e quando a gente fala essa frase, o que a gente está dizendo, na verdade, é as organizações que não têm pessoas capazes de se adaptar
vão ficando pelo caminho. Exato. E essas áreas responsáveis por pessoas, elas precisam impor um ritmo de mudança, estimular esse ritmo de mudança, sabendo, sendo muito pragmático, que vai ter gente que vai ficar pelo caminho, vai ter gente que não vai conseguir mudar, vai ter gente que não vai se adaptar à realidade que a empresa espera, e a empresa vai fazendo ajustes. Tem gente que não vai querer trabalhar num lugar com determinadas características que as empresas vão tomando, e tem empresas que não vão querer determinadas pessoas dentro dela. Os fatores culturais acabam sendo determinantes para a evolução das próprias organizações. Verdade. Como as pessoas podem, de alguma maneira, se impor a essas mudanças? Como elas podem selecionar aquilo que elas querem? De que maneira dá para um ser humano se adaptar a esse processo? De quem a gente está falando? Do empregado ou do empregador? Estamos falando das pessoas selecionando aquilo que elas querem para as suas vidas. Do ponto de vista do colaborador. Do colaborador. A massa, a margem de manobra é pequena. Ela existe. Ela tem um pouco mais de flexibilidade do que já teve 10 anos atrás. Até por uma questão geracional, André. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa... Hoje a gente tem 7 gerações trabalhando juntas. 7. Quando a gente fala, por exemplo, das gerações mais digitais, Millennial, nascida entre 90 e 2000. Gen Z, nascida entre 2000 e 2010. E agora, Alpha, trabalhando, que são jovens aprendizes, nascidos 15 anos atrás, em 2010, a gente está falando de gerações que têm uma outra visão, é um outro chip. Ela não quer trabalhar numa empresa grande só porque tem nome, num super escritório de advocacia, se vai achar esse escritório tóxico. Ela não quer empilhar só dinheiro. Ela quer estar 6 horas na porta para sair, porque o horário dela é das 10 às 6. Então, para essa geração que não vê o dinheiro, a estabilidade, o diploma, a hierarquia, como outras, como a minha, eu tenho 51 anos, essa geração não tem tanto esse apego. Ela vai olhar e vai dizer, bom, se você não me quiser, você não quer trabalhar do meu jeito, então eu vou encontrar uma startup que tenha propósito e eu vou ganhar um pouco menos, mas eu vou poder ir no Lollapalooza de final de semana curtir, que é isso que é a minha vida. Para uma pessoa que nem eu, que trabalho com hierarquia, olho no olho, presencial, sou um cara forjado para poder trabalhar até mais tarde e blá, 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 eu estou muito mais preocupado com a minha estabilidade financeira, minha liberdade financeira lá na frente e tal. Então, de novo, eu acho que o papel mais difícil de todos é do selecionador, não de quem está sendo selecionado. Porque quem está sendo selecionado abre mão, né? Ela se aperta aqui e ali, bom, se eu preciso do dinheiro e eu preciso alimentar minha família, eu vou engolir alguns sapos. Se eu tenho 20 anos de idade, não preciso de nada disso, eu vou pegar um carro ou um avião e vou trabalhar do outro lado do oceano, vou fazer o que eu gosto, entre aspas, se você puder. Pois é. Mas, para quem é RH, me lembra uma frase de 2020, durante a pandemia, que é: quem cuida de quem cuida da gente? Porque o RH também teve burnout. Aliás, teve mais que todo mundo. O RH também ficou preocupado em justamente cuidar do André, do Mark, da Michelle, do Augusto, naquele momento pandêmico. Mas ele também era funcionário. Ele também estava sendo cobrado, ele também não sabia como era o dia de amanhã. Então, eu vejo que cada vez mais os selecionadores, e mais do que isso, os colaboradores de níveis hierárquicos diferentes vão ter que aprender a serem multipotenciais. Não dá para você esperar de um RH que ele não tenha hoje uma visão de marketing, que ele não entenda qual que é o propósito e também o propósito financeiro daquela empresa. Porque ele pode começar a botar para dentro talentos, entre aspas, que não falam a língua da empresa. Então, acho que cada colaborador hoje tem que sair um pouco da baia, olhar um pouco para fora e serem super profissionais, multipotenciais. A gente vai ter uma espécie de fluxo de habilidades. Eu sou bom em Excel, tenho muito hard skill, mas eu também sou um cara que lidera bem. Eu sou muito bom tecnicamente de blockchain, eu sou um cara dev, eu sou um cara, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma inteligência emocional forte para ser resiliente. E eu acho que esse hibridismo, que não é só presencial e remoto, ele me traz um pouco do conceito de real skill, habilidades híbridas para esse novo mundo. Antifragilidade, pensamento crítico, sabe assim? Uma visão de que o mundo não é mais só A e B, o mundo também é híbrido. E eu acho que esse profissional, que é o profissional de RH, que tem tanta responsabilidade quanto qualquer outro, e até um pouco mais hoje em dia, porque é ele que vai botar para dentro, ou ele que vai tirar, ou ele que vai acolher quando essa pessoa não está bem, ele vai reter um talento.
esse profissional precisa estar melhor equipado. Você falou de real skills. Durante muito tempo, nós trabalhamos hard skills, aqueles conhecimentos técnicos para executar as nossas tarefas ali no dia a dia. Depois veio a onda dos soft skills. As pessoas que são conscienciosas, empáticas. Isso aí. Todas as questões do arcabouço psicológico que compõem cada um de nós enquanto profissionais. E aí você trouxe os real skills. Quero te pedir para falar sobre o termo e de que maneira eles podem ser desenvolvidos em cada um de nós. Esse é um termo que surgiu antes da pandemia. O cara que trouxe esse termo chama Seth Godin, que é um super escritor do marketing, um carequinha de óculos, simpático. E ele dizia o seguinte: soft é muito bom, né? Você ser um cara empático, você ter algumas inteligências, algumas habilidades socioemocionais, ou comportamentais, vão te ajudar. Essas habilidades vão te ajudar. Mas elas podem ser melhoradas. Elas precisam ser melhoradas. Não dá para você ter uma pessoa que é muito legal, gente boa, que todo mundo adora, a alma da festa, mas ela não entrega. E não adianta você ser um gestor super técnico, capacitado e intragável. As pessoas vão embora. Você vai ter que ter o melhor dos dois mundos. E aí ele elencou algumas. Eu tenho as minhas. Eu tenho as que eu julgo. Por exemplo, antifragilidade. É diferente do que ser resiliente. Eu vejo como uma real skill, que é o quê? Você envergar e não quebrar a resiliência. Antifrágil é o cara que é esmagado, ele sai mais forte. Pô, a gente viveu isso na pandemia. Gestão do caos, para mim, é uma super competência hoje em dia, que é aquele caos organizado, né? Você tem, eu vejo, por exemplo, pensamento crítico sistêmico. Você tem um pensamento crítico em tudo aquilo que você faz. E pensamento crítico não é criticar. É você ter um olhar para combater fake news, para combater qualquer discurso. Você sabe, você é um empreendedor de verdade, você é um editor de verdade. O que tem de empreendedor de palco, vendendo projetos mirabolantes, coisas incríveis, te ensinando a ter empresa dos sonhos, sendo que eles não têm nem CNPJ. Então você tem um pensamento crítico, você não cai nisso. E veja que curioso, quando a gente fala de saúde social, as pessoas mais vulneráveis são aquelas que não têm saúde social. Porque se você não tem saúde social para dizer o seguinte: pô, André, vamos tomar alguma coisa, vamos sair, não, eu vou ficar em casa, quero ficar em casa, você vira uma pessoa mais suscetível a golpes. Golpes financeiros, mas também golpes emocionais, que são muito comuns nas redes sociais. A inteligência artificial, não poderíamos deixar de falar dela, muda a maneira através da qual a empresa se comunica com os seus clientes, mas também personaliza mensagens do B2E, o Business to Employee. Não conhecia esse termo, hein? A Genesys, a empresa de Customer Experience, trocou boa parte dos estudos que eram limitados à experiência do cliente para Employee Experience. E essa relação de B2E, né, de Business to Employee, acabou aparecendo de uma forma muito contundente a partir do momento que os seus colaboradores estão na linha de frente e um funcionário feliz, estimulado, engajado, ele se conecta melhor com quem está do outro lado, com os pontos de contato entre a organização e os seus respectivos clientes. No final das contas, esses pontos são muito pautados na habilidade desses colaboradores. Sim. E aí a empresa precisa tratar bem esses colaboradores sobre diversos aspectos e um deles é a informação. Sim, transparência, né? Sobre todos os aspectos. Sim, concordo. Ainda mais nesse modelo mais fragmentado. Então, estamos espalhados, não necessariamente aquele emprego formal onde um indivíduo trabalha unicamente para uma corporação. Enfim, tem uma estrutura mais complexa, mais granular de relacionamento entre as organizações e os seus respectivos colaboradores. Como você tem visto a inteligência artificial impactando a relação de empresas com colaboradores? De uma maneira muito pobre ainda. Pelo menos as empresas com as quais eu tenho contato com muitas, não me parecem estar indo por essa linha. Eu acho que elas usam a inteligência artificial em dois campos. Primeiro, para se exibir. Então, assim, nós somos uma empresa drive, como é que fala? Direcionada pelos dados, inteligência artificial, estamos na lida.
o que é muito bom para você tentar vender os seus produtos. E do ponto de vista mesmo de aplicabilidade dos produtos e dos serviços. Mas para falar com um empregado, tanto que eu nem conhecia o termo, e eu rodo, vejo muito pouco. Vejo muito pouco porque, assim, muitas vezes o interesse é da porta para fora. Empresas que compram outras empresas para que essas outras, para que pareçam maiores e no futuro façam IPO. Empresas que vivem, são minúsculas, mas tem aquela tese do Bill Gates, look bigger than you are. Elas precisam parecer leões, mas na verdade são gatinhos. E a preocupação com o colaborador, ela se restringe. Cara, a gente falou aqui do puff, da rede, do tobogã, agora talvez não, mas ela se restringe talvez a 3, 4 coisas ali, criar um squadzinho de LinkedIn, ou fazer um encontro, ou fazer, como é que chama aqueles encontros fora? Quando você tem um encontro da empresa, assim... Uns happy hours, né? Não happy hours. Quando você leva para um sítio ou para um hotel. Enfim, engajamento, modelos de engajar, passar um final de semana, árvore, construir uma canoa. É isso. E aí é isso. Então, você enche a parede de, como é que fala? De post-it. De post-it, vamos fazer, design thinking e tal. Que bom. Mas no dia a dia, quando essa pessoa está sofrendo, porque ela tem uma questão amorosa, porque o pai está doente, porque não está mais aguentando morar com os filhos, porque está com uma doença, eu não sei onde que entra a inteligência artificial aqui. Sim. Sabe, tem um professor do MIT que fala que a gente ainda está num momento que é como sexo no segundo grau. Todo mundo fala, pouca gente faz, e quem faz normalmente não faz direito. É um pouco disso, assim, do que a gente vive, muito utilizando como copiloto ainda, né? Ali para tratar determinadas tarefas mais específicas, analisar texto. É verdade, né? Eu estava no SXSW, um dos super especialistas, que é o Ian B. Craft, que você deve conhecer bem, ele falou, gente, assim, em outras palavras, ninguém sabe nada. É tudo tão novo. Claro. O ChatGPT, ele desce para a Terra em 30 de novembro de 2022. Foi ontem. Claro. Não tem 3 anos de vida. Sim. Então, assim, é tudo muito novo. Não dá pra gente dizer, não tem ninguém, claro que, salvo exceções, que tá realmente trazendo algo de outro mundo. Pode ter uma empresa ou outra que tá fazendo algumas coisas, claro. Mas tô dizendo, do ponto de vista pessoal, o cara fala assim, não, eu uso IA pra isso e minha vida voa. Você quebra algumas tarefas, você otimiza, você corta custo, você personaliza. Muita produtividade. Mas ninguém reinventou a roda. Claro. Entende? Você estava falando dos indivíduos e eu fico pensando nesse movimento de redes sociais e marcas pessoais. A gente vive um momento de CEOs do C-level se colocando como alguns popstars. São influenciadores digitais e aí aparecem fazendo esportes, participando de eventos sociais. Collor 1990. Pois é, bem por aí, de kimono e faixa preta. Essa pressão para que a marca e o executivo tenham uma relação quase simbiótica e que a marca, de alguma forma, consiga colher os frutos de executivos que consigam, de fato, influenciar o mercado, está pasteurizando esse comportamento executivo, tornando uma coisa meio mambembe. Como você enxerga essa questão? E o quanto isso, de fato, traz valor para as organizações? Tem 2 pontos aqui. O primeiro deles é que, sim, a gente vive uma era do CEO influenciador. Muitas vezes o CEO influenciador do seu próprio negócio. Se você pega o Rony, que acabou de sair da reserva, que é, para mim, talvez o maior CEO do país em termos de qualidade de visibilidade, entrega nesse lado influenciador da própria marca, essa simbiose, você vai ter alguns que fazem isso bem. Né? Alguns que exageram um pouco, mas fazem isso bem. João Adib da CIMED, faz bem, cara. Assim, onde ele vai, ele faz o negócio acontecer. O Ale da Cacau Show faz bem. A Renata Witt da Copenhague vai lá e fala bem. E você começa a entender um pouco da marca e da empresa pelos valores dessas pessoas. Às vezes uma conversa que ela tem aqui, né? E às vezes como ela se comporta na rede. Esse é um ponto. Agora, é o que você falou, virou, desculpa o termo, carne de vaca. Todo mundo agora é obrigado a ser um super CEO. Quando, na verdade, às vezes ele te indica livros que ele não leu. Então, o erro não está só no CEO de aceitar ser a pessoa que ele não gostaria de ser, mas ele é obrigado. O erro está nas pessoas que eles contratam, que são normalmente pessoas que pasteurizam
linha de produção e vão aplicando a todos os CEOs. E aí eu erro. Então o que falta? Eu sei que eu posiciono pessoas para terem sua marca pessoal mais bem posicionada. E eu acho que o primeiro erro e o primeiro elogio que eu escuto quando isso acontece é: não me escutaram. Sim. Que é uma coisa que a gente tá fazendo aqui, se escutar, tá presente. Se a pessoa te diz, olha, não sou essa pessoa, não, mas tem que fazer porque, o esporte é vida, e a pessoa não quer. Claro. Ela não quer, a pessoa não quer mostrar os filhos, ela é obrigada, ela tem uma pressão social para dizer, ó, pô, mas você é um baita pai. Se você não falar que você é um bom pai, ninguém vai entender a empresa como sendo uma empresa família. O cara é obrigado a mostrar, sabe assim? Então existe uma pressão social para que ele se torne. Mas na minha visão, faltam profissionais qualificados para isso. E existe uma cultura que, infelizmente, os CEOs estão cedendo. Mark, a gente tem um minutinho para fechar. Já passou. Já passou, é rápido. Eu te perguntei do CEO, vou te perguntar rapidinho para quem está começando. Uma dica para quem está começando se posicionar. Isso é muito fácil. Claramente nas redes e, enfim, vamos nessa. @MARCTAWIL, Mark Tawil. Gente, fora brincadeira. Existem inúmeros conteúdos, existem inúmeras pessoas. A minha sugestão é modele. Tenha modelos de pessoas que você gosta, que você admira. Sejam grandes influenciadores, sejam micro-influenciadores ou só pessoas que você gosta. Que não sejam influenciadores, mas fala, pô, aquela pessoa fala bem. Aquela ali eu gosto das fotos. O terceiro ali escreve de um jeito. E começa a estudar um pouco isso. Começa a entender. Usa a roupa da rede social. Se eu tô no LinkedIn, não adianta colocar o prato do dia. Também não adianta falar só de trabalho, porque as pessoas querem isso aqui, querem ver nosso tom de voz. Varia o formato. Não é só texto, não é só vídeo. Faz um pouco dos dois. E claro, seja você. É difícil ser você. A autenticidade é difícil de conquistar, mas a gente só consegue conquistar testando. Então se testa. Perde um pouco o medo do julgamento. Tá todo mundo começando. É isso. Você, sendo você, a gente se encontra por aqui na semana que vem para falar mais sobre os mistérios da nossa sociedade cada vez mais digital. Mark Tawil, muito obrigado pela conversa. Semana que vem estamos aqui. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.